Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Antes de começarmos, eu peço a vocês aí de casa que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Por quê? Porque o nosso crescimento só depende da nação celeste. Então eu tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais e mais, porque essa torcida é maravilhosa. E quem está confiante na vitória do Cruzeiro já vai deixando o like neste vídeo para dar aquela sorte e aquela moral para o nosso canal, beleza? Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. O nosso treinador relacionou mais 23 jogadores para a partida de hoje, às 4h30 da tarde, contra o Sampaio Corrêa. E nesta lista de relacionados temos diversas novidades. Um exemplo disso é o Marcinho, que está de fora, um jogador que entrava sempre no decorrer das partidas. E o Cruzeiro relacionou Adriano, Claudinho, Dudu, Eduardo Brock, Felipe Augusto, Fábio, Flávio, Giovani, Jean Vitor, Joseph Leo Santos, Lucas França, Marcelo Moreno, Matheus Pereira, Marco Antônio como novidade, Noberto, Rafael Sobis, Ramon, Rômulo, Steino, depois de muito tempo voltando a ser relacionado, o atacante Thiago e também o atacante Wellington Nem. Estes são os 23 jogadores relacionados pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. Agora tem outro ponto também, o time titular do Cruzeiro. Até este momento, os especialistas que acompanham os treinamentos do Cruzeiro colocaram a provável escalação com o Fábio no gol, Noberto na lateral direita, a dupla de zaga mais uma vez com o Ramon e o Eduardo Brock. Eu não estou aguentando mais essa dupla de zaga. Na lateral esquerda, Jean Vitor, os volantes Flávio e Rômulo, o meio-campista Giovani Piccolomo ganhando a vaga de titularidade, o trio ofensivo com Wellington Nem, Felipe Augusto e também Rafael Sobis. Lembrando a vocês, o atacante Bruno José está suspenso e por isso não vai para a próxima partida. No lugar do Marcelo Moreno entra Rafael Sobis, autor de um dos últimos gols do Cruzeiro. É um cara que fez bem aquela função, entrando no segundo tempo, mas eu ainda prefiro colocar o Marcelo Moreno, o homem-gol do Cruzeiro. O Sobis é um atacante mais lento, não adianta falar que o Sobis é um falso 9, até porque ele já está mais lento e não tem muita movibilidade dentro da área. Então eu preferiria colocar o Marcelo Moreno, mas é opção do treinador e vamos respeitar esta opção. Vanderlei Luxemburgo está começando seu trabalho no Cruzeiro, está tentando algumas escalações diferentes e agora, que Deus nos proteja. Nosso ataque é formado por Felipe Augusto e Rafael Sobis. Ah, Senhor, eu irei assistir mais um jogo do Cruzeiro, cara, e eu sempre fico muito confiante na vitória, mesmo sabendo que o time do Cruzeiro tá muito mal do Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo que nós teremos Rafael Sobis e Felipe Augusto no ataque. Eu assisto o jogo do Cruzeiro mais uma vez e sempre assistirei, e tenho certeza que vocês aí de casa também vão fazer o mesmo. Como hoje tem jogo do Cruzeiro, tem também o nosso palpitão campeão, que já há muito tempo ninguém acerta. Quero saber se você vai ser o nosso mito. Tem que colocar o palpite com o placar do jogo e quem vai fazer os gols por parte do Cruzeiro. Se você acertar, eu vou falar o seu nome no próximo vídeo do nosso canal, fechou? Vamos lá, Cruzeiro, só 3 pontos, só 3 pontos. Por favor, Cruzeiro, nunca te pedi nada. Ganhe esses 3 pontos para a Nação Celeste. Presta atenção, o jornalista Jaicy Carvalho colocou no seu canal que teve uma conversa com o treinador do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, uma coisa que é de costume. Ele mesmo falou que é um grande fã do Vanderlei Luxemburgo. Antes dele vir para o Cruzeiro, já estava conversando com o treinador, tem o WhatsApp dele, troca ideia com ele. E nesta conversa, Jaicy Carvalho admitiu para nós de que Vanderlei Luxemburgo pediu para que pagassem a punição na FIFA, que impede o Cruzeiro de registrar novas contratações, para que assim o Cruzeiro consiga uma reação enorme dentro deste Campeonato Brasileiro. Já falei para vocês, o nosso treinador é um bom treinador, mas o elenco do Cruzeiro é fraquíssimo, galera. Infelizmente, é a realidade hoje. Um time que não vence do Vila Nova, um time que não vence do Remo, um time que não vence do Vitória dentro de casa, é um time fraquíssimo, com peças que realmente decepcionam durante a temporada. Eduardo Brock, Ramon, jogadores fraquíssimos que hoje nós temos no elenco. E agora, o próprio Jaicy Carvalho falou sobre o pedido do Vanderlei Luxemburgo. E segundo o próprio jornalista, ele não acha que o Pedro Lourenço vai negar esse pedido e que ele pode ajudar o Cruzeiro a pagar essa dívida. Se você puxar um pouco mais a fita, vai lembrar da declaração do Jaicy Carvalho que a XP Investimentos estava preparando colocar 20 milhões de reais no Cruzeiro a partir do momento em que o clube empresa fosse aprovado. Foi aprovado. Não sabemos ainda se este valor caiu na
nas contas do Cruzeiro. Realmente eu espero que sim, mas se o Cruzeiro conseguir pagar esta dívida e ir no mercado atrás de alguns reforços pontuais, eu acredito que esta situação pode virar, mas tem que fazer o mais rápido possível, porque o campeonato está passando, o segundo turno está chegando, a diferença é gigantesca para o quarto colocado. Ah, Renato, mas é só 12 pontos. Sim, é só 12 pontos, é só 4 vitórias, mas pega a lista de times que tem do Cruzeiro até a quarta colocação. Aqueles times de lá têm que perder também. Ou seja, são diversos times que têm que tropeçar para que o Cruzeiro consiga sair. E o Cruzeiro do nada teria que se transformar em um caminhão na Série B, sair ganhando de todo mundo. E infelizmente não temos elenco para isso. O elenco do Cruzeiro é médio para baixo. Não temos nenhum excelente atacante hoje no elenco. Não temos um excelente meio-campista. Nós temos jogadores de médio para baixo. Confio, até porque tem equipes aí que não são tão boas quanto o time do Cruzeiro. Mas a vitória tem que vir. A primeira atitude tem que ser a reação de hoje, porque não vai adiantar nada pagar a FIFA, trazer reforços, se já for tarde demais para uma reação no Campeonato Brasileiro. Se for acontecer, tem que acontecer o mais rápido possível. E no mercado, eu já estou até sentindo saudade de gravar os vídeos de olho no mercado. Isso teve que ser cancelado, né? Até porque o Cruzeiro não pode contratar. Mas esperamos que antes da virada do segundo turno, o Cruzeiro pague sim esta dívida na FIFA e consiga ir no mercado atrás de alguns reforços pontuais. Estou falando de 3, 4 reforços que viriam de graça para o Cruzeiro, com eles só bancando os salários. Se tiver a ajuda do Regis, se tiver a ajuda do Pedrinho, ainda dá tempo de subir, mas precisa ser o mais rápido possível. O próprio presidente do Cruzeiro concedeu entrevista recentemente e falou que estava preparando uma surpresa para o Cruzeiro, de um pagamento de alguma coisa. Ele só falou isso, só deu esse spoiler para nós. Depois de algum tempo, alguns jornalistas apuraram que o Cruzeiro já está com os investidores, já está procurando investidores que se disponibilizem para pagar este valor. Acredito sim que antes do segundo turno, o Cruzeiro já tenha pagado esse transfer ban. Vamos aguardar, é uma dívida importante, é uma dívida de 3 milhões de reais, não é de um dia para a noite, mas eu confio que esta dívida vai ser paga e o Cruzeiro vai poder ir no mercado novamente. Presta atenção, ontem saiu uma notícia que me deixou um pouco chateado sobre a situação do zagueiro Henrique, jogador que pertence ao Cruzeiro, tem 36 anos de idade, já ganhou 2 Copas do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros, foi capitão do Cruzeiro por muitas temporadas. O Henrique vai ter que passar por outra cirurgia e nem sequer tem previsão de voltar aos gramados. Eu que esperava que o Henrique fosse retomar neste mês. Ele já estava treinando com o restante do grupo, mas parece que vai ter que ser submetido a outra cirurgia. Fiquei um pouco chateado com essa situação, até porque o Henrique já vinha se recuperando de outra cirurgia. O que foi que aconteceu no tratamento desse jogador que ele vai ter que fazer outra? O que de errado foi feito no procedimento de recuperação do Henrique para que ele tivesse que fazer outra cirurgia? O Cruzeiro informou na noite desta sexta-feira que o volante Henrique será submetido neste sábado, dia 14, a uma cirurgia no joelho direito, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Agora eu tenho que falar para vocês, Henrique tem que considerar realmente a sua aposentadoria. Não é querendo aposentar o cara não, mas já tem 36 anos de idade, já não joga há mais de uma temporada e agora, galera, ele vai fazer outra cirurgia, ou seja, nem sequer tem previsão de voltar este ano. É um cara, né, que normalmente ele se recupera, mas é um cara que já tem 36 anos, vai fazer 37 anos de idade, entendeu? O contrato dele com o Cruzeiro se encerra no final da temporada. Se eu for dar um chute, o Cruzeiro deve renovar o contrato dele para que ele continue se recuperando na Toca da Raposa. Mas, claro, recebendo apenas um salário simbólico por tudo que o Henrique já fez com a camisa do Cruzeiro, seria essa maneira de o Cruzeiro agradecer um pouco a ele. Agora, temos que admitir, o Henrique corre sérios riscos de uma aposentadoria. É um cara que tem 36 para 37 anos de idade, vai ter que passar por outra cirurgia no Cruzeiro. Então, eu lamento muito a situação dele, gosto do Henrique, principalmente da pessoa do Henrique. Acho que dentro de campo ele não pode agregar mais tanto pelo Cruzeiro, por quê? Porque a idade chega para todo jogador, sem exceção. Idade chega para todo jogador. Para alguns chega no 32, para outros chega no 36, para outros chega no 40. Gosto muito do Henrique, mas ele tem que colocar na mesa dele esta possibilidade de se aposentar, porque já se lesionou muito e vai ficar muito tempo parado ainda sem voltar aos gramados.
Quem é que se lembra daquele grupo de empresários que colocou o Cruzeiro na justiça pedindo mais de 300 milhões de reais? E a gente falou aqui para vocês, achamos que ele não vai colocar o Cruzeiro na justiça, até porque tem que dar uma parte desse valor caso eles percam este processo. E uma parte desse valor é direcionada a mais ou menos 30 milhões de reais. Ou seja, se eles ganharem, ganham os 300. Se perderem, tem que pagar 30 milhões de reais à justiça. Então, eu não achei muito provável que isso fosse acontecer, até porque a probabilidade do Cruzeiro ganhar é muito maior do que a do Cruzeiro perder. Mas tudo indica que eles vão continuar e que estão confiantes que podem vencer do Cruzeiro na justiça. Uma semana após ser notificado extrajudicialmente, o Cruzeiro foi acionado na justiça por um grupo de empresários que cobra o pagamento de 330 milhões de reais, referente à cláusula indenizatória do contrato do Dedé. A ação não está diretamente relacionada ao zagueiro e nem aos agentes que cuidam da carreira dele. A informação é essa, são empresários que têm os direitos econômicos do Dedé, que tinham os direitos econômicos do Dedé. Não é um empresário que faz ele assinar o contrato, nem tenha nada a ver com o próprio zagueiro Dedé, eles estão fora desta situação. A cobrança é do Grupo Dias e da GT Sports, além dos empresários Marcos Vinícius, Segundino e Giscard Salton, que participaram da aquisição dos direitos econômicos do defensor em 2013, quando ele chegou à Raposa. Agora uma coisa interessante, eles falam que se acontecer a rescisão de contrato do zagueiro Dedé, que o Cruzeiro teria que pagar esse valor. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que, por que eu estou confiante? Por quê? Porque o contrato do Dedé já foi renovado diversas vezes, não era aquele contrato assinado naquela época, já foi renovado, já foi ampliado e também tivemos uma mudança. Quem colocou na justiça foi o Dedé, querendo a sua rescisão de contrato e não o Cruzeiro. Então o Cruzeiro se torna refém desta situação. Até por isso não acho que a gente vá sim perder na justiça. Estou confiante que este processo o Cruzeiro ganhe. Tem que ser muita cara de pau para ir na justiça pedindo 330 milhões de reais. Cara, eu fico muito chateado. 330 milhões de reais, isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. É um absurdo. E tomara mesmo que eles percam e tenham que pagar 30 milhões de reais por indenização, por pagar a justiça. Estou torcendo demais para que esses empresários se explodam na justiça e que o Cruzeiro consiga esta vitória. Presta atenção, o deputado Léo Portela trouxe uma informação no seu Twitter que eu gostaria de compartilhar para vocês. Alguns torcedores conhecem o Léo Portela como deputado das más notícias do Cruzeiro, mas se liga só na tweetada dele. Notícia lamentável e não gostaria de dá-la, mas fui procurado por funcionários que pediram para divulgar a verdade. Apenas a Toca 2 teve seus salários quitados. Administrativo dos clubes, Boulevard e todos os que foram desligados do Cruzeiro desde fevereiro continuam sem receber. Ou seja, ele fala, apenas a Toca da Raposa 2 teve os seus salários quitados. Mas eu não entendo o Léo Portela, não entendo porque ele falou esta notícia, até porque não saiu a informação para nós de que os salários do Cruzeiro tinham sido 100% quitados. A informação que tivemos era de que os salários dos atletas estariam 100% quitados e que o Cruzeiro estava quitando com o decorrer da semana, com o decorrer dos dias, e iria sim deixar os salários dos restantes em dia. Não estou entendendo por que ele está fazendo este caos. Como uma grande má notícia, todo mundo já sabe que o Cruzeiro não quitou os salários dos funcionários e que deve quitar no decorrer deste mês, para deixar tudo em ordem, tudo em casa. Então não entendi o porquê dele ter feito esta tweetada, como se falasse assim: tem uma novidade aqui gravíssima para vocês, de que vocês não sabem, mas o Cruzeiro divulgou para nós de que os salários estão pagos, mas não estão. Todo mundo já sabia que os salários do Cruzeiro não estão 100% pagos, a não ser o dos atletas. O próprio Samuel Venâncio já tinha divulgado que os salários estão sendo quitados. O único que falou que os salários estavam 100% quitados era o jornalista Jorge Nicola. Eu trouxe essa informação para vocês. No outro dia, eu já trouxe a correção para vocês de que o jornalista Samuel Venâncio tinha falado. Todos os salários ainda não foram quitados, mas devem ser quitados no decorrer do mês. Então é isso, família. Desde já gostaria de agradecer a todos vocês aí de casa, cara, pelo apoio que vocês têm me dado todo santo dia. Muito obrigado mesmo, sempre deixam um like, sempre estão aqui nos comentários, interagindo conosco. Eu sou muito grato a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo, não se esqueça do like, de se inscrever e um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!